Hoje vamos resolver o exercício 2.11 e o 2.12. Eles se referem à análise de momento em uma viga com carregamento uniforme distribuído ao longo do seu domínio. Então vamos lá. Considere a ponte abaixo. Para facilitar sua construção, decidiu-se incluir uma rótula no centro da ponte. É possível aplicar um momento m na extremidade direita da ponte para que a introdução dessa rótula seja possível? Se não, por quê? Se sim, qual o valor de m? Aqui então, abaixo, eu transformei a suposição da pergunta em um desenho. Ele quer saber se é possível aplicar um momento m de tal forma que algum ponto da ponte haja momento zero nele, e nele possa ser aplicada uma rótula. No caso, o ponto em questão é o meio da ponte. Vamos ver. Vamos analisar o primeiro caso que você muito provavelmente já resolveu em M306, estática. Observe que à esquerda temos o gráfico de esforços internos da viga sem um momento em B. Observe que em todo o seu domínio, o momento fletor é sempre positivo. Nesse sentido, como podemos induzir em algum ponto o momento fletor a ser zero para aplicarmos uma rótula? Note então que se aplicarmos um momento negativo em B, forçosamente o momento fletor terá que ser negativo no ponto B. Desta forma, entre aspas, a curva se adapta de tal forma a ser contínua até chegar no momento -m em B. E dessa forma, em algum ponto, ela passa a ser zero, porque se ela está positiva e ela quer virar negativa, em algum ponto ela vai ter que passar por zero. Dessa forma, podemos colocar um momento negativo em B, de tal forma a colocar uma rótula em algum ponto da viga, que dependerá do valor de m, de -m. Se não ficou claro, eu vou explicar melhor no fim do vídeo e a gente vai ver no décimos. Então vamos analisar a segunda viga agora, vamos resolvê-la. Ela é um pouco mais simples, então eu vou apresentar brevemente os passos da resolução, e se você já viu os vídeos anteriores, vai achar ela bem trivial. Escreva a convenção de sinais, no caso eu fiz reduzida porque só temos cargas transversais. Escreva a equação diferencial relativa à viga. Escreva as condições de contorno. Descreva o carregamento, ele é uma constante menos que zero. E resolva a equação diferencial. Essa notação em milhinha é relativa à derivada em x do momento fletor. E substitua as condições de contorno. E por fim, escreva as equações sinais. E novamente voltamos ao diagrama que eu tinha apresentado acima. Note também que matematicamente podemos obter uma expressão para acharmos um x genérico, onde o momento fletor é zero. No fim do vídeo eu vou mostrar com valores no décimos as coisas vão ficar mais claras. Então vamos analisar o problema. Se queremos colocar uma rótula no meio da ponte, teremos que para L sobre 2, teremos zero no momento fletor. Então, dessa forma, se a gente analisar, teremos para m, teremos 1/4 de Q0 L ao quadrado. Então, como vimos, a resposta final que podemos colocar um momento, e ele terá módulo 1/4 de Q0 L ao quadrado. E você também pode ver que você pode usar a fórmula do XR. Nesse sentido, o gráfico ficaria mais ou menos assim. Falta um menos m aqui no gráfico de momento. Claro, você não precisa fazer o gráfico, mas eu estou mostrando para você entender o que acontece. Agora vamos para o próximo exercício. A ponte da figura 2.11b é construída de concreto, que não suporta muito bem cargas de tração. Por isso construiu-se a ponte em concreto armado, com barras de aço na parte inferior da ponte, de forma a melhorar a resistência da tração da parte inferior. Para fazer o melhor uso possível da presença das barras de aço, qual deve ser o valor mínimo do momento externo aplicado a M? Aqui embaixo eu coloquei uma imagem relativa ao gabarito da 2.13 que mostra quais são os efeitos no sólido do momento ser positivo ou dele ser negativo. Na terceira parte do curso a gente vai ver isso com mais detalhes. Porém, note que ao aplicarmos um momento positivo, a parte de cima é comprimida e a parte de baixo é tracionada. Quando o momento fletor é negativo, nós temos o efeito inverso. A parte de cima é tracionada e a de baixo é comprimida. Nesse sentido, note então que queremos que o nosso momento seja positivo, de tal forma que a parte de baixo permaneça sobre tração e a parte de cima permaneça sobre compressão. Porque, novamente, se a barra de aço ela suporta a tração e ela está embaixo, eu gostaria que na parte de baixo da viga ela sofresse tração. E é por isso que eu estou querendo um momento fletor positivo. A título de didática, assim, eu recomendo que você pegue um pedaço de espuma, um maço de folhas de papel, é melhor um pedaço de espuma, e veja o movimento relativo a quando você aplica um momento. E porque fica mais claro de entender. Eu fiz isso quando
eu fiz a M406. Peguei um pedaço de espuma e dobrei, para entender o sentido do momento, como que se dobrava, porque você não vai esquecer. Se queremos otimizar nossa viga de tal forma que não tenhamos nenhum momento fletor negativo, precisamos que todos os valores no mínimo sejam zero. Como um momento m sendo negativo induziu a viga a ter momento fletor negativo, como vimos anteriormente, imaginamos que se ele for zero, todos os seus valores, com exceção do contorno, serão maiores que zero, portanto positivos. Dessa forma, acabamos por voltar para a posição original do exercício, porque nele tínhamos, no mínimo, nenhum ponto onde houvesse momento fletor negativo. Dessa forma, teremos nosso momento m igual a zero. Portanto, qualquer valor maior ou igual a zero satisfaz o fato de que a viga inteira esteja sobre um momento fletor positivo. Bom, a princípio, nós resolvemos, mas vamos ver no Desmos. Aqui você pode ver que eu escrevi a equação que obtivemos anteriormente para o momento fletor, só que supondo ele positivo, não negativo. Quando a gente resolveu lá em cima, quer dizer, lá atrás do vídeo, a gente resolveu ele para ele sendo negativo. Mas se você resolver para ele ser positivo, vai ficar um pouco diferente, não, né? E como eu havia dito no 2.11, vamos ver a questão de para um m negativo, o momento fletor sempre apresentar a possibilidade de inserirmos uma rótula. Observe que se eu coloco algum valor negativo qualquer em algum ponto, o momento fletor passa por zero em algum x. É exatamente sobre isso que o problema trata, a presença de um momento modificando os esforços internos, de tal forma a possibilitar a inserção de uma rótula. Só uma correção que eu quero fazer, que agora eu pensei, no caso não é qualquer m negativo, porque se o m for negativo a ponto de que nós não tenhamos valores positivos, ele não vai passar por zero, né? Então, não é para qualquer m negativo. Tem uma restrição de valores. E, novamente, é exatamente sobre isso que o problema trata. É a presença de um momento modificando os esforços internos de tal forma a possibilitar a inserção de uma rótula. Eu estou repetindo o óbvio, mas talvez agora isso faça mais sentido. E agora sobre o 2.12. Note que se eu coloco zero, ele só possui valores positivos. Qualquer valor acima, entre aspas, joga o gráfico para cima, tornando-o sempre completamente positivo. Tendo m igual a zero, temos o problema da primeira viga que analisamos. Temos um gráfico completamente positivo. Mas para um valor menor do que zero, já temos uma parte que é negativa, que torna ineficiente a presença das barras de aço nessa parte. Bom, eu espero que tenha ficado claro e dessa forma a gente conclui aqui o nosso vídeo. E até mais.